É igualdade, né? Equação em matemática é a igualdade que envolve uma ou mais incógnitas. Quem determina o grau dessa equação é o expoente dessa incógnita, ou seja, se o expoente for 1, temos a equação do primeiro grau. Se o expoente for 2, a equação será do segundo grau. Se o expoente for 3, a equação do terceiro grau. Por aí vai, tá? Aqui eu botei uns exemplos aqui de algumas equações. Aí aqui, ó, tem a equação do primeiro grau aqui, ó, essa aqui é do primeiro grau, tá? Porque a variável que tem aqui, que é x, tem uns aqui a gente não coloca, né? Costuma colocar, mas tem um aqui nesse em cima do x aqui tem um, tá? Então é do primeiro grau. Essa aqui já aparece, né? Essa aqui é do segundo grau. Então essa aqui é do primeiro grau. Essa aqui é uma equação do segundo, porque tem uma incógnita aqui com x a 2. Aqui tem uma equação do terceiro grau, tá? Porque aqui o x aqui é a 3, tá bom? Esse Gzinho aqui botei abreviatura aqui, né? Equação do primeiro grau e resoluções. Gente, agora é a parte que esse vídeo que é a proposta desse vídeo. Aqui eu tô com a equação do primeiro grau e vou resolver de duas formas. Aqui eu coloquei escrito resolvendo da forma correta e depois botei resolvendo da forma prática. Não quer dizer que a prática seja incorreta, mas como a equação é como se fosse uma balança, equação vem de palavra igualdade, então que a balança antigamente, a balança de como se diz? Uma balança antigamente é analógica, né? Que você bota 1 quilo aqui, por exemplo, aqui tem que ter também 1 quilo para manter esses pratos paradinhos. Se você botar mais num lado que no outro, ela vai ficar toda torta, toda pendendo para um lado ou para o outro lado, né? Aí seria uma inequação. Então tudo que você fizer de um lado e fizer do outro, vai ficar valendo. Então é muito comum na faculdade eles te mostrarem isso. Então vou resolver aqui pela forma que não a forma de rotina não. Ninguém resolve dessa maneira assim direto, porque leva muito tempo, gasta muito papel. Mas vamos lá. Que seria? Como que resolveria isso aqui? O sinal de igual, a gente bota sempre debaixo do sinal de igual. Tá? Primeiro faça isso. Aí veja bem, eu quero. Qual é o ideal? O interesse aqui é eu isolar esse x para achar qual é o valor dele, achar a solução da equação. Tá? Outra coisa que tem que ficar ligado é que a pessoa tem mania de falar que quando troca o número de lado do que sinal de igual muda o sinal. Na verdade não é isso que muda, muda é a operação do número, tá? A gente vai falar nisso já já. É por isso que muitos se confundem. Então vamos lá. Como que você resolve isso aqui na forma de você compensar os dois lados, fazer compensação dos dois lados, porque é uma igualdade, tem que permanecer. Então eu quero isolar o 10x, eu vou somar 5x aqui para poder eliminar, anular esse menos 5. Mas tem que somar do outro lado também, tá? Então olha, eu somei esse 5x não. Eu somei o 5, o número 5 aqui, para poder anular esse menos 5. Que 5 menos 5 vai dar 0. Só que do outro lado eu botei também o 5, né? Porque é igualdade, senão fica uma desigualdade. Aí acontece, o que acontece aqui, gente? Isso aqui para quem está começando agora mesmo. Ó. 5 com menos 5 dá 0. Eu nem precisaria botar o 0 aqui, tá? Nem precisaria. 7 mais 5, 12. Então agora eu tenho o quê? 10x igual a 12. Bom, qual é o próximo passo aqui? Se eu continuar resolvendo dessa mesma forma que eu comecei. Eu quero compensar, né? E eu quero isolar o x. Eu quero ter o x sozinho aqui, sem esse 10 aqui com ele. Então, o que esse 10 está fazendo aqui? Ele está multiplicando o x. Então, se eu fizer uma divisão dos dois lados por 10, eu vou conseguir isolar o x, não é isso? Então, divido aqui por 10, divido aqui por 10 também. Então, esse 10 dividido por 10 dá 1. Esse 12 sobre 10, eu posso simplificar por 2 embaixo, nominador e denominador, então eu tenho 6/5. Desculpa que não é igualdade não, tá? Eu tenho 6/5 aqui,
porque eu dividi numerador e denominador por 2. Então achei o resultado. Agora vamos lá. Qual é a forma? Essa aqui é a forma, né, que seria a forma formal mesmo, né? Qual é a forma prática mais usada em todo, pelo menos no nosso país? É essa aqui, olha. Aconselho botar sinal de igual sempre debaixo do sinal de igual. Eu quero isolar o 10x, então vou deixar o 10x desse lado sozinho e quem não pertencer, quem não tiver a variável vai para o outro lado. Repare que o 5 está aqui o que? Sendo subtraído. Então o 5 está na subtração. Então eu vou passar ele para o lado de cá, vou passar, e a operação inversa da subtração, que é a soma. Então por isso que ele sai de menos para mais. Não é o sinal que muda, é a operação que muda. Aí o 10x fica aqui desse lado sozinho agora. O que vai acontecer agora? Tem 10x que é igual a 12, né? Aí acontece agora, gente. Eu quero isolar esse x. Esse 10 aqui que está multiplicando, ele vai para o lado da operação inversa do 10. Ó. A operação inversa está multiplicando e vai ficar dividindo. Ó. Então, novamente, né, eu vou ter o que? 6 quintos, né? Porque isso aqui eu simplifico por 2 aqui e aqui. Então, 12 por 2, 6, 10 por 2, 5. Então, repare, gente. Esquece esse negócio de o número mudou, de lado mudou de sinal. Não é o sinal, é a operação que muda. O menos 5 virou mais 5 porque ele saiu de uma subtração e foi para o outro lado e houve a operação inversa, que é a adição. Pode ver que o 10x, a gente não pode sinal dele não, mas ele tem um sinal de mais aqui, ó. Tá? Se fosse, ele tem um sinal de mais, número sem sinal e tem o mais. Então, ele quando foi para o outro lado, ele não mudou o sinal dele, porque na verdade não é o sinal que muda, tá? É a operação que muda. Cuidado com isso. Mais exemplos. Gente, late do cachorro aí, repara não, porque já viu, né? Olha, aqui, olha, vou tentar resolver da forma que eu resolveria na faculdade, primeiramente. O que acontece? Aqui repara que eu tenho 4x dos dois lados. Eu tenho variáveis dos dois lados. Eu quero botar para um lado só. Então é interessante eu fazer o que? É interessante eu somar menos 4x de dois lados para que eu elimine aqui e ele passe para lá, né? Então vamos lá. E eu vou repetindo outras coisas para depois ir fazendo aos poucos, tá? Para você entender. Então eu tenho 3x aqui mais 5. Aí menos 4x, eu quero eliminar o 4x do outro lado. Então 4x menos 4x menos 1. Então repare, só para você entender o que eu estou fazendo. Eu acrescentei menos 4x dos dois lados da equação, porque eu quero que ele some desse lado aqui, eu gosto de some daqui desse lado. Aí agora o que acontece aqui? Eu vou encostar aqui o 3x perto do menos 4x. Vou deixar o 5 por enquanto aqui, tá? Agora esse 4x com esse menos 4x ele dá 0. Não é necessário colocar, vou colocar porque você está aprendendo agora, não sabe o que está acontecendo. Daqui, o que vai acontecer aqui? 3x menos 4x tem menos x, tá? Mais 5 igual a menos 1. Olha. O que eu faço agora? Eu quero isolar o menos x. Eu quero isolar. Então esse 5 está aqui sobrando. Eu vou somar os dois lados menos 5 para poder sumir com ele daqui. Então, menos x mais 5 menos 5. Aí tem que ser de dois lados, que é para não alterar a operação. O resultado, na verdade, né? Não a operação. Aí esse mais 5, esse menos 5, zera. Então eu fico com menos x mais 0, que é igual a menos 6. Então tem menos x igual a menos 6 agora, tá? Porque o zero não altera nada aqui. Bom, gente, eu tenho menos dos dois lados. Por que a gente fala com o aluno que quando você tem menos dos dois lados, para considerar que os dois são positivos? Porque como eu posso fazer uma coisa que eu quero botar os dois positivos, então eu multiplico. Eu multiplico por menos 1 os dois lados, gente, da equação. Quando eu multiplico por menos 1 os dois lados da equação, a igualdade permanece. Menos 1 vezes menos x, x positivo. Menos 1 vezes menos 6, 6 positivo. Olha. Cheguei o resultado que eu queria, x igual a 6. Tá? Agora, a forma mais prática e mais fácil. Aqui a gente faz da forma de tranquilidade. Eu quero que os termos que tenha variável fique do lado esquerdo e quem não tem vai para o outro lado. Lembrando de inverter operações deles quando eu trocar de sinal, o que eu trocar de sinal. Então, 3x é daqui mesmo e permanece com a operação dele normal.
O 4x não tem sinal aqui, mas é porque tem um mais, tá? Então, ele está aqui somando. Ele vem para cá, subtraindo. O 5 que está aqui somando, eu vou jogar ele para o outro lado. Então, ele vem para cá, subtraindo. Agora que eu tenho menos 6 desse lado. Aqui eu tenho menos x, porque 3x menos 4x menos x. Agora, ó, eu tenho menos x que é igual a menos 6. Então, você multiplica os dois lados do menos 1. Ou eu posso considerar que aqui na frente do x, eu tenho menos 1 multiplicando ele. E agora eu posso fazer o que, gente? Eu posso pegar esse menos 1, jogar, que está aqui multiplicando, eu jogo ele para aqui dividindo, né, com a operação inversa. Então, eu tenho o que? Menos 6 dividido por menos 1. Quando eu faço divisão, multiplicação de valores que têm o mesmo sinal, então esse resultado fica positivo. Então, menos com menos aqui dá mais. Então, cheguei também no mesmo resultado, obviamente, né? Senão não estaria certo. O último exemplo aqui, eu procurei colocar uma multiplicação, uma divisão no meio da coisa. Aí aqui eu vou resolver da forma que da maneira formal. Eu quero deixar o 8x, eu quero chegar a 8x de um lado até chegar ao x puro. Então eu vou tirar o 6 que está aqui atrapalhando. Para tirar o 6, não posso tirar na marra. Eu vou somar menos 6 para poder eliminar ele. Mas também tem que somar menos 6 do outro lado também. Então aqui eu fico com 8x sobre 3, menos 6 mais 6, 0, que é igual a 30 menos 6, 24. Bom, passando a limpo, eu fico com o que aqui? 8x sobre 3, que é igual a 24. O que eu posso fazer aqui ainda, gente? Eu estou reparando que o 8x ainda tem o 8x sobre 3. Eu quero eliminar esse 3, eu tenho que ir aos poucos eliminando. E o 3 está dividindo o 8x. Então, eu vou mandar um 3 multiplicando para poder eliminar aquele 3 do denominador. Então, eu posso colocar 3 que multiplica 8x sobre 3, que é igual a 3 que multiplica 24. Esse 3 elimina com esse 3 que dividiu, tá? E o 3 vezes 24 dá 72. Então, tenho que 8x é igual a 72. Agora, gente, eu ainda tenho um impassezinho. Eu tenho que deixar x purinho. Eu quero botar o 8 para lá. O que acontece? O 8 está multiplicando o x. O que eu vou fazer? Eu vou dividir os dois lados por 8. Para poder eu tirar aquele 8 do outro lado. Ah, você pode resolver assim também? Pode. Você só vai levar um pouco mais de tempo, gastar mais papel. Tá? Então, esse 8 divide com esse 8. Eu fico com x aqui. 72 divide por 8. De cabeça não me lembro se dá uma conta exata. Mas creio que não. 8 vezes 8 é 8 vezes 9, né? Dá sim. Eita, tá boada. Aqui dá 9, tá? 9 vezes 8, 72. Foi. Aí, vamos ver aqui. Da maneira prática, o que a gente faz? A gente quer isolar o 8x, então repete. Quer isolar o x, né? Primeiro a gente vai por parte. Eu mando quem não tem variável para o outro lado. Então mandei o 6 que está aqui somando, vai para lá subtraindo. Por isso que ele demais foi para de positivo para negativo. Aqui eu tenho que 8x é igual 8x sobre 3 é igual a 24. Aqui o 3 está aqui dividindo, tá? Então ele vai passar para lá o que? Multiplicando, tá bom? Operação inversa. O número trocou o sinal, ele trocou de lado com o sinal de igual, ele foi para o lado direito ou lado esquerdo, ele vai trocar a operação dele. Por isso que quando é de adição e subtração, ele muda o sinal de mais para menos. Mas divisão e multiplicação não muda o sinal, não. As são as operações que mudam. Por coincidência, a operação soma e subtração tem sinal de positivo e negativo. Aí aqui eu tenho 72 dividido por 8, né? Que eu peguei e joguei para cá. Então x é igual a 9. Ok? Bom, gente, é isso.
Peço que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. E vamos aí parar com esse negócio de trocou o número de lado do sinal de igual, mudou o sinal. Não é o sinal, é a operação que muda. Se você sempre lembrar que é a operação que muda, você não se confunde mais. Não é o sinal do número que muda, é a operação. Por coincidência, a adição, subtração, um tem sinal de positivo e negativo, e quando ela se inverte, ela vão trocar o sinal, né? Porque adição é mais e subtração tem sinal negativo, né? Muito obrigado, tá? Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e vamos que vamos. Deixe seu like, por favor, para ajudar o canal aí. Fui!